A parte de coleta de briefing, como que você faz hoje? Você faz em reunião, você envia um doczinho lá, eles enviam para você já pensando, que teve cliente no nosso caso, que eu até mostrei na live do dia sobre dolarizando, que o cliente ele fez meio que um dossiê da empresa dele, né? Mandou para a gente tão mastigado que deu até vergonha de perguntar alguma coisa depois, mais alguma informação. Sim, é engraçado porque realmente na maioria das vezes que eu conversei, eles já tinham uma coisa assim muito certa do que eles queriam. Então, as reuniões era mais da questão de briefing, era só realmente de alinhar, né, as expectativas, né? Uhum. E eu acho que é isso. Eu acho que eles assim conhecem muito bem É. o próprio produto deles, né? E eles têm pelo menos o que, que eles precisam que você faça, né? Por exemplo, Uhum. eu já participei de reuniões é, com até empresas assim bacanas no Brasil, onde eu entrava e na verdade o cliente ele não sabia a, por exemplo, a voz da empresa ou a Uhum. missão da empresa, né? Coisas assim de branding, né? Não tinha muito. Então tinha que realmente fazer tipo, os passinhos, assim, todos os passinhos de briefing e pré-briefing com eles, mas Uhum. a experiência que eu tenho tido é que eles já têm um pouco mais certo, e eles só precisam de alguém que, olha, nós temos todas essas informações e precisamos de alguém que faça. Uhum. Torne isso, tipo, visível. Sim. O legal é que eu sempre falo, pessoal, a diferença, né, do mercado aqui brasileiro, o mercado lá fora, é que é isso que a Clarice falou. Parece que eles têm uma noção melhor do que eles querem. E aqui no Brasil já aconteceu muitas vezes de pegar até cliente grande mesmo da pessoa falar, olha, não faço ideia do que a gente espera, mas vê o que vocês conseguem fazer aí. E aí é aí que eu entro com a parte de briefing, quando a gente está falando de briefing. A gente precisa ter 2 briefings, até falo dentro da comunidade sobre esses 2 briefings. A gente pega o briefing básico e manda para o cliente que não faz ideia do que ele quer, e o briefing completo, se você perceber que ele tem um pouco mais de noção, você envia o briefing completo para ele. Porque é melhor você ter pouca informação, mas informação certeira, do que você ter muita informação do cliente te enrolando do começo ao final do briefing e você acaba ficando mais perdido do que você estava antes de começar a ler o briefing. É até uma dica para o pessoal aqui, só para a gente voltar, a gente vai falar daqui a pouco sobre pagamento. Sobre a questão da plataforma, tem várias plataformas que elas já convertem direto a moeda. Por exemplo, o PayPal ele começou a fazer o seguinte agora: caiu a grana, ele já converte e já transfere para o teu banco automático. Tem outras plataformas que não, elas mantêm o dinheiro em dólar e aí você pode esperar o dólar valorizar ou o euro, valorizou, agora eu vou transferir para o meu banco. Então tem essas possibilidades que a gente vai conversar daqui a pouco, mas ainda para a gente, só para fechar a parte de briefing, é isso, a gente precisa. É melhor a gente ter um briefing enxuto e um briefing bem objetivo do que a gente ter um briefing com muitas perguntas e ter um briefing que não tem tanta informação. Como que a gente faz, por exemplo, para saber que tipo de cliente que vai preencher o briefing da forma mais eficiente possível? Uma das formas de saber é durante a própria conversa. Se você perceber que o cliente está sendo muito evasivo, né, como que você vê a tua empresa daqui a 5 anos? Ah, eu vejo ela bem. Você pretende adicionar algum produto mais para frente? Não sei, eu vou ver ainda. E aí fica umas respostas, sabe, muito vaga, e aí você fica, cara, eu vou passar o briefing enxuto para esse cara, porque ele não vai responder. Ele vai Sim, enrolar o máximo que der e eu vou perder meu tempo, porque eu não vou ter as informações suficientes. Então, dentro da comunidade, eu mostro para a galera o briefing que eu uso, que é o mais enxuto possível para clientes que são muito vagos. E ter um briefing mais completo para clientes que realmente sabem o que quer e a gente consegue responder melhor. O Robson perguntou aqui, a parte de conteúdo de textos, como vocês fazem ou eles enviam? A gente não cria texto, pelo menos na Dinamite a gente não faz texto de nenhum projeto. O que eu faço? Né, que eu recomendo o pessoal, de não usar o Lorem Ipsum nos projetos e pegar trechos do próprio briefing. Porque geralmente o cliente ele envia o trecho, qual a história da sua empresa? Ele vai contar uma historiazinha. O que você imagina do teu produto daqui a 5 anos? Ele conta mais uma historiazinha. O nome da tua empresa tem algum significado? Ele vai contar uma historiazinha. Então você vai ter vários blocos de texto dentro do próprio briefing que vocês vão poder adicionar na apresentação. E aí depois vocês podem conversar com eles e falar, olha, se vocês quiserem procurar um redator, alguém especializado em copy, para desenvolver os textos de apresentação, de tudo, a gente colocou os textos com base no que você enviou para a gente, mas a gente não queria colocar o Lorem Ipsum, porque fica muito com cara de um projeto que não está acabado e o cliente ele não tem tanta noção lá. Ele acaba lendo o Lorem Ipsum e pensa que, sei lá, tem alguém que escreveu alguma coisa que não tem nada a ver com a empresa dele lá. É mais por esse sentido. Sobre sim. pagamentos, pode falar, vamos Eu até incrementar aí. inclusive, eu até inclusive já peguei informação direto do
site do cliente, ou, por exemplo, Uhum. teve um brand que eu fiz para uma copywriter, e eu peguei, na verdade, eu fui lá no site dela e eu baixei o material gratuito dela, e a Uhum. partir do material eu puxei as palavras-chave. Aí eu pensei, esse aqui daria para poder fazer um exemplo de post, né, uma frase, Uhum. o tipo de imagem. Então, dá para poder pegar dessas informações também. Porque assim a gente consegue mostrar para o cliente o projeto mais redondo, né? Ele vê o projeto Uhum. funcionando, com frases reais, com textos que fazem sentido e toda a proposta ela acaba fazendo um sentido maior. Eu já vi até projetos publicados no Behance com lorem ipsum do começo ao fim, né? Da apresentação lá em cima e várias peças com lorem ipsum. É legal você usar no começo do projeto, como você está fazendo, só para marcar o espaço, mas depois, quando você for fazer a entrega, fazer a finalização do projeto, vai substituindo aqueles blocos de texto, vai colocando outras coisas, pega algumas ideias dentro do próprio briefing. O cliente, por exemplo, falou: a nossa empresa é uma empresa especializada em roupas, e aí você pode acrescentar, incrementar um pouquinho mais, deixar um pouquinho mais robusto aquele texto, e dá para ir ajustando. É algo simples de fazer, mas é algo que faz toda a diferença, né? Vai te diferenciar daquele design, daquele profissional que está preocupado só em fazer entrega e receber, né? Então é o que eu Os falo. detalhes. Exatamente, esses detalhes eles fazem toda a diferença, né? Tem até uma frase que diz que detalhes não são apenas detalhes, eles fazem um projeto. Então, se a gente parar para ver, design é detalhe. Então, todo espaço, por exemplo, que a gente deixa vazio, ele é tão importante quanto o espaço que está preenchido. Então, todo detalhe que você deixa de aplicar é tão importante quanto o detalhe que você aplicou. É lógico que a gente não vai pesar muito o design, pesar muito a mão, mas a gente precisa estar atento sempre a esses detalhes, né?